E por linhas tortas está de volta com António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Olá, e hoje olhamos para símbolos portugueses e, claro, para Eusébio. E ainda bem que o fazemos, porque acho que só nos fica bem recordarmos uma pessoa que teve uma importância tão grande para Portugal e para os portugueses como teve Eusébio. Eusébio, sem dúvida, tornou-se um ícone do país. Não foi por acaso que isso aconteceu por mérito do próprio Eusébio e das equipas que ele representou, Portugal e o Benfica, neste caso. E eu quero lhe dizer que não posso deixar de comentar que é com emoção que faço este comentário, porque Eusébio, de alguma maneira, foi uma pessoa que também a mim me marcou. E marcou-me porque, não tendo tido com ele nunca nenhum tipo de convívio íntimo, tive com ele algum tipo de convívio esporádico que sempre me alegrou bastante e que me deixaram, de alguma maneira, também algumas marcas. Mas, acima de tudo, acho que a importância que Eusébio teve para o nosso país foi demonstrar que era possível que, até na área do desporto, nós pudéssemos, e sobretudo na época em que estamos a falar dos anos 60, mostrar Portugal ao mundo. Naquela época é preciso ter em conta que Portugal não era propriamente muito bem visto aos olhos do mundo, porque tinham começado as guerras coloniais em 1961. É nessa época que Eusébio, pela primeira vez, ganha na equipa do Benfica uma taça dos clubes campeões europeus. E eu estava a pensar ainda ontem que, sem dúvida, que o Benfica deve muito a Eusébio. E falamos em particular do Benfica para esclarecer uma situação. É preciso ter em conta que o Benfica deverá sempre muito a Eusébio, mas Eusébio também devia muito ao Benfica, e ele próprio o reconhecia, porque, sem dúvida, que foi a integração de Eusébio naquela equipa dos anos 60 que acabou por fazer dele e dar-lhe a possibilidade dele demonstrar que realmente era um indivíduo fora de série. Não nos podemos esquecer que Eusébio entra para o Benfica em 1960, em 1961 ganha a sua primeira taça dos clubes campeões europeus e depois, até 1967, só em 1966 é que o Benfica não participa na final da taça dos clubes campeões europeus, o que demonstra a importância que, do seu ponto de vista desportivo, o Benfica tinha para o país e para o mundo nessa época. Deixe-me perguntar-lhe, relativamente a Eusébio, um dos aspectos eventualmente mais abrangentes do Eusébio, olhando para aquilo que foi a cobertura televisiva no fim de semana e que será ao longo da semana até com as cerimónias também no funeral, eu fiquei particularmente comovida com o aspecto do ícone nacional que estamos a falar e de como é que os ícones nacionais contribuem para a autoestima de um país e para esse sentimento de união. E, de facto, esse será eventualmente um dos aspectos mais curiosos e mais admiráveis de Eusébio, que só encontramos praticamente na Amália. Sim, porque são aqueles que diríamos que estiveram mais próximos de nós nos últimos tempos. No entanto, eu quero lhe dizer que só houve em Eusébio uma coisa que o conseguiu superar como futebolista, que foi o seu próprio caráter. E é claro que hoje, ao olhar para Eusébio, nós não pensamos nele exclusivamente como o futebolista que ele foi e com todas as capacidades futebolísticas, artísticas, diríamos que ele teve, e sobretudo com a capacidade que ele teve de emocionar um povo. E Portugal, durante muitas épocas, emocionou-se muito com o seu Eusébio, porque ele trazia-nos muitas alegrias. Mas é sobretudo o seu caráter hoje que é mais reconhecido, porque a maior parte das pessoas já não conhece o Eusébio futebolisticamente falando. Porquê? Porque nunca ouviu jogar. Ou aqueles que, como eu, tiveram a sorte ainda de o conseguir ver jogar, olhamos para estas coisas de uma maneira diferente, sem dúvida. Mas, no entanto, eu quero lhe dizer que esse símbolo cria-se, sobretudo, pela sua capacidade humana também. Eusébio tem um período futebolístico em que se afirma como um futebolista fora de série,
e esta questão dos foras de série, toda a gente sabe o que é que significa. Significa que em 50 anos, por exemplo, a nível do futebol, poderá haver 1 ou 2 foras de série, não existem mais do que esses, por muito que façam, por muito que queiram, por muito conhecidos que sejam. Eusébio, depois de toda uma carreira extraordinária, sob o ponto de vista futebolístico, em que ele começa, desde logo, a demonstrar o seu caráter, não nos podemos esquecer que Eusébio é um indivíduo que demonstra sempre, durante a competição, o verdadeiro sentido daquilo que era ser adversário e nunca ser inimigo. Não nos podemos esquecer que Eusébio perde, é ele próprio que perde uma das finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus, quando, isolado à frente de um guarda-redes, não consegue superá-lo, e depois disso é ele que vai felicitar o próprio guarda-redes por ter conseguido esse feito, e isto, um indivíduo, um ser humano conseguir ter este tipo de caráter, realmente é o que faz dele uma pessoa diferente, é o que faz dele e o que pode fazer dele um verdadeiro ícone. E foi isso que ele fez. E justamente nessa questão do que é que faz um ícone e o que é que não faz um ícone, falava, António, da questão do caráter, que é para lá de nos cedermos fisicamente, no caso de um jogador de futebol, é o caráter que eventualmente faz a diferença entre se esse ícone perpetua ao longo do tempo, como é claramente o caso de Eusébio, que me leva a perguntar se consegue adivinhar quem é que vão ser os ícones desta geração, porque de alguma forma o Eusébio acompanhou uma geração e agora a Amália, uma geração muito próxima também, e agora há uma renovação de geração de ícones também. Consegue arriscar quem serão os ícones, se é que os haverá com dimensões semelhantes àquelas que encontramos? Eu não sei se vão conseguir chegar a esse nível, porque quando fala, por exemplo, de Amália e Eusébio, e eu quero lhe dizer que não posso deixar de referir este episódio que se passou em 1990, na última final que o Benfica participou da Taça dos Campeões Europeus em Viena, e na qual eu estive presente e que, por razões de ordem pessoal, na época, tive acesso a poder estar no mesmo hotel dos atletas e conviver com eles de perto e com a comitiva que mais proximamente acompanhava a equipa, e dessa comitiva fazia parte, evidentemente, o Eusébio, que depois se tornou o grande embaixador do futebol português, e a Amália Rodrigues. E o que era surpreendente era pensar que a Amália Rodrigues tinha ido ver a final da Taça dos Campeões Europeus a Viena. E por isso eu hoje tenho uma bandeira assinada pelos dois, que eu acho que é uma coisa rara e única que se tem e que tenho dito sempre a um dos meus filhos para preservar, porque com certeza que é, sob o ponto de vista histórico, um dos maiores legados que eu até lhes poderei dar. Mas essas duas figuras, e falando daquilo de que me falava há pouco, são exatamente ambas caracterizadas pelo seu caráter. Não só pelo seu sentido artístico e a capacidade de fazer aquilo que se propunham fazer, mas sobretudo pelo seu comportamento, e em particular o seu comportamento a nível social. E tanto Amália como Eusébio tiveram essa postura de serem sempre pessoas simples, e quando estamos a falar de gente simples, não estamos a falar de gente com menos capacidades, não estamos a falar com gente menos culta, porque muitas vezes aquilo que é esta simplicidade de saber tratar bem os outros dá um banho naquilo que é a chamada cultura livresca ou a cultura dos senhores licenciados. Ser-se, hoje em dia, uma das grandes dificuldades que nós temos para escolher os nossos ícones é que a maior parte deles não tem... Falha em qualquer coisa, não é? Falha. E falha, sobretudo, nesta capacidade, sobretudo, de, naqueles que espontaneamente não o conseguem fazer, conseguir controlar o seu próprio caráter. E o caráter é um bicho que é para controlar, não é um bicho que nasce perfeito. Exatamente. O caráter vai-se construindo. E é evidente que quanto maiores vão sendo as más experiências que as pessoas vão tendo com o caráter, pior vai sendo a questão do caráter. António, e olhando agora para o presente, e quando pensamos
em que é que Portugal se destaca, onde é que estão ainda resquícios da nossa autoestima, voltamos a encontrar outra vez esses ícones precisamente nas mesmas áreas, no futebol, no fado, estou a pensar obviamente no Cristiano Ronaldo, estou a pensar obviamente numa Marisa. Portugal será sempre um país em que encontra os seus maiores feitos nestas duas artes? Ou acredita que há aqui espaço para nos destacarmos noutras? Não, nós temos muitas capacidades e eu quero dizer que isso só acontece porque é evidente que nessas áreas o mediatismo é muito maior. E por isso é mais fácil nós encontrarmos, por exemplo, no desporto, em particular no futebol, com o Cristiano Ronaldo, com o nosso grande treinador de futebol, que é o Carlos Mourinho. Encontrarmos nele indivíduos que têm exatamente, que são exceções, e também, por exemplo, no fado, Marisa, mas ao mesmo tempo nós ficamos com a sensação de que alguma coisa de injusto pode acontecer, porque, por exemplo, no fado eu não encontro nestes últimos 50 anos, e posso falar dessa maneira, alguém que para mim possa ser tão ícone como Carlos do Carmo, por exemplo. Só que a visibilidade que ele tem não é a visibilidade que teve Marisa, sobretudo nestes últimos 10 anos. Então há qualquer coisa aí o marketing entrou na equação, ou seja, também, quem tiver um bom exatamente. marketing... É preciso ver que todos estes grandes ícones de que nós falamos, por exemplo, do tempo de Amália e de Eusébio, são ícones que já eram antes de toda esta imensa densidade que, sob a informação, os média conseguem ter. Eles já eram antes disso. E então não foram eles feitos pelos média, foram eles próprios que se fizeram a si próprios e foram os públicos que os fizeram grandes. Exatamente, e desculpe interrompê-lo, mas acho que talvez seja isso importante, é que se calhar estamos numa era em que os ícones nascem do marketing e não nascem das pessoas, e talvez Eusébio e a Amália tenham sido escolhidos pelas pessoas, não foram eles que escolheram. Exatamente, isso é verdade, mas também é preciso não ser injusto, porque hoje em dia aquilo que os média fazem é, de alguma maneira, tentar mostrar às pessoas as capacidades que outros têm e que não seriam reconhecidas ou tidas como tal se não fossem expostas. É evidente que hoje é mais fácil, antigamente era mais difícil. Quero-lhe só dizer uma coisa muito curiosa e que muitos portugueses estarão de acordo comigo, sobretudo aqueles que pertencem mais ao meu tempo, é que para nós, quando viajávamos, era sempre uma grande alegria quando chegávamos a qualquer lado e nós dizíamos que éramos portugueses, porque a primeira coisa que na boca dos estrangeiros diziam era a palavra Eusébio. E isso era muito curioso e demonstrava como Eusébio, na verdade, não foi um ícone, e não foi um ícone do nosso país, foi um ícone mundial. António, até para a semana. Até para a semana, muito obrigado. António Matos da Fonseca no Por Linhas Tortas, que está de volta. Hoje olhamos para os ícones portugueses. Eusébio, a efeméride do jogador.